Bom, eu agradeço, então, a sociedade que organizou esse congresso, inclusive parabenizo, né, pelo seu cinquentenário. Então, é uma entidade que vem trabalhando já há 5 décadas, né, em favor da medicina veterinária e, com isso, para o sucesso da pecuária brasileira. Agradeço também a Champion e a Universidade Federal de Goiás, a qual eu trabalho, e a parceria que nós temos, na verdade, entre a universidade. Hoje a gente não tem mais nenhum prurido, na verdade, de fazer trabalho entre universidade e empresa. Eu acho que é uma coisa nova lá para nós, embora tenha um pessoal que acha que o financiamento tem que ser público, você não pode receber dinheiro da iniciativa privada, e acho que nós já superamos, na verdade, esse paradigma. Estamos relacionando com as empresas, inclusive obtendo recursos, na verdade, para fazer esses trabalhos que só a universidade e as entidades financiadoras realmente não dá conta, na verdade, de todos as demandas, né, que a sociedade demanda. Eu trabalhei a minha tese de doutorado em carrapato, que foi uma questão muito específica, que foi estudo da resistência do gir Aboofo-micrópolis numa fazenda experimental de Uberaba, onde a gente identificou esses animais como extremamente resistentes e está contribuindo hoje para o cruzamento com animais com mais sangue europeu, no sentido de voltar um pouco o sangue, ou seja, voltar os animais à sua resistência, sem diminuir a produção de leite. Então, esses tourinhos de Uberaba hoje são disputados, na verdade, no leilão que acontece toda a exposição em Uberaba, que acontece em maio. Então, esses touros, a partir dessa tese, que identificou que esses animais são extremamente resistentes, importante, né, para a diminuição do carrapato nesses animais sem diminuir a produção de leite, então isso trouxe realmente uma contribuição considerável. Mas só que isso é uma questão muito pontual. Na verdade, o GIR nosso não vai dar nem para 1% da resolução do problema, que ele é grave. E depois também eu comecei a trabalhar numa outra linha, que tive também como colega o Furlong, lá de Coronel Pacheco, onde em 95 teve aquela reunião, hoje tem uma foto histórica, né, que está inclusive o saudoso professor Uriel, que foi meu orientador da tese de doutorado, onde nós fizemos um treinamento e nós queríamos, naquele momento, mapear toda a questão da resistência no Brasil, formando vários núcleos de pesquisa, onde a gente recebeu um kit da FAO, impregnado. Eu não sei se aqui alguém trabalhou com essa... Este é até meio antigo, né? Você lembra, né? Então, naquele momento, a gente já discutia a questão da resistência, que era grave. Eu lembro muito bem que o John já tinha isso em 95, já identificava resistência praticamente para todos os produtos disponíveis naquele momento. E com esse trabalho, depois não foi possível repetir isso em diferentes laboratórios, porque cada um foi para o seu lugar com problema de recurso. Praticamente esses dados, eles não foram suficientes para fazer um mapeamento em todo o Brasil. Eu sei que em Belo Horizonte, a Viçosa, com o Patarroio, o pessoal aqui do Sul, deram contribuição no sentido de identificar realmente a resistência trabalhando com larvas. E, então, desde aquela época, o problema já era grave. Eu lembro que o John falava o seguinte: olha, nós temos, ou seja, a resistência, ou seja, o problema do carrapato, ele advém de uma série de elementos. E foi bem citado aqui pelo Renato. Agora, só que a gente tem um elenco, na verdade, de possibilidades, e você vai fazê-lo de acordo com o que é melhor empregado para aquele local, para aquela região. E eu me lembro que ele falava que, mesmo os produtos não sendo suficientemente até para dar registro no Ministério, mas o que vão fazer? Na verdade, você tem que usar. E praticamente, naquela época, já era 65% de eficiência. Mas ele falava, olha, nós vamos ter que trabalhar realmente com eles, utilizando das melhores formas, inclusive a dosagem, a maneira de aplicar, o tipo bomba. Por exemplo, as bombas costais que o pessoal utilizava, e falava, é um absurdo colocar uma pessoa
Na verdade, ele não vai fazer isso, ele vai jogar, sabe, esguichar algum ali e pronto. Então, ele falava, olha, é interessante você utilizar já um pulverizador que era barato, aquela bomba, né? Aí sim você tinha uma pressão adequada para que você pudesse fazer o seu trabalho. O nosso tema, então, entre as possibilidades, não é que ficar jogando um produto contra o outro, na verdade é ver quais são os produtos que tem, e se tem alguém que trabalhou, que tem experiência, que deu algum resultado, eu acho que é necessário a gente, então, trabalhar e ver o que pode fazer no sentido de melhorar o controle desse parasito que tantos prejuízos tem causado à pecuária brasileira, como você já mostrou. Inclusive, isso vai fazer com que a palestra minha seja bastante rápida, né? Porque, na verdade, você colocou aqui bastante coisas que eu tinha colocado aqui. É lógico que, colocando uma nova modalidade, um novo, sempre vai ter problema de alguém questionar, funciona, não funciona, comprou naquela fazenda, não funciona, mas vamos lá, o que aconteceu? Você sabe que vários produtos que ele mesmo colocou, ele não funciona, mas não funciona por quê? Comprou, usou, colocou na dosagem certa, foi monitorado adequadamente, né? O problema de gestão foi realmente colocado, então tem que saber para que realmente você não começar a degladiar, até porque o nosso inimigo ele é muito forte hoje. Então, embora nós temos, e ele está aí trabalhando, inclusive vai dominar o mundo, né? Isso foi aquela questão que você coloca. Então nós não podemos, na verdade, o inimigo é ele. Então nós temos então várias possibilidades e vamos ter que usá-las, porque ele está realmente trabalhando para a sua finalidade, que é continuar a existir como espécie. Então a gente tem que usar até as vacinas também, né? Isso hoje ela pode ser colocada. Muita gente fala, olha, não dá certo, não vou usar, e ela pode ser utilizada no mecanismo de controle, junto ou alternado, você pode utilizar sem problemas. Agora, tem gente que fala, não usa porque não dá certo, outro já usa, né, e dá certo. Eu acho que na ciência é a polêmica. Agora, mas tem que identificar realmente qual é a questão, né, para que não fique realmente alguma coisa pairada no ar. Tá? Bom, aí estão os nossos personagens, na verdade, o qual nós devemos, então, dedicar toda a nossa atenção. E os produtos que a gente vai falar e vai utilizar, eles são totalmente diferentes dos outros comumente utilizados, que são mais inespecíficos. Esse aqui ele é mais específico, ele não traz nenhum problema para o animal e não deixa resíduo para o consumo humano. Nós vamos falar então, tem um ciclo do carrapato, a gente vai falar rapidamente sobre ele. A importância, na verdade, já foi falado já com bastante propriedade. E ele tem realmente esse valor aí, que na verdade se calcula que é $11,76 por animal ano. Calculando 170 bilhões, né, vai dar os 2 bilhões. Isso falando só do problema da hemotofagia e da transmissão de doença. Aqui não está falando do dano de couro, que é muito importante. Na verdade, que só para o proprietário, ele não vai ter nenhum benefício, na verdade, de controlar ou não, porque não recebe pelo couro. Mas se você pensar em termos da economia nacional e da indústria de couro, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é importante o prejuízo que causa para a indústria do couro. Os principais sítios de fixação são esses aqui, mas numa infecção maior, ele praticamente se distribui generalizadamente por todo o corpo do animal. É interessante, o ciclo já foi falado, mas a gente vai abordar ainda, porque o produto de inibidor de crescimento, ele atinge naqueles artrópodes que precisa da deposição de cutícula. Ele precisa de mudar de cutícula para crescer. Então, os artrópodes, e principalmente os ácaros, eles são limitados pela própria constituição física, né? Ele tem um processo de escudo que limita o crescimento. Então ele vai ter que, para crescer, ele precisa de mudar de estágio. Então aí sim que o produto que a gente vai comentar vai atuar.
e justamente na fase de vida parasitária. E eu também vou usar ainda aqui, não o Rhipcephalus como gênero, né? E vou usar subgênero, né? Porque a gente já está tão acostumado que lá na aula, né? Inclusive ontem, fizemos a prova lá para os alunos nossos da parasitologia. E lá a gente pede, né? Já é Rhipcephalus, subgênero Boófilos, mas fica difícil, Rhipcephalus, Micrópolis, né? Eu ainda sinto dificuldade, né? E ainda vou utilizar ainda aqui ainda o Boófilos, Micrópolis como, não como gênero, mas como subgênero. Então, no acasalamento, essa teleógena, então, vai engurgitar, ela aumenta 100 vezes o seu peso corporal, e aí sim que ela, ao ingerir sangue, ela está ingerindo o produto. E isso, então, ele é ovicida e também larvicida. Então, na hora, ele vai colocar os ovos, e praticamente ela é uma fábrica, a teleógena é uma fábrica de produção, ela vai praticamente, 90% do seu peso, ela vai transformar em ovos. E esses ovos, então, uma vez, se a fêmea ingerir o produto, ela vai ser ovicida, vai diminuir a produção de ovos e vai também interferir na fixação da larva. Essa larva, ela também vai ter menores possibilidades de fixar, ela vai morrer. Então, aqui vai ser, então... Oh, desculpa. Então, aqui nós temos, então, a ação do produto quando da ingestão de sangue. Ela vai ser ovicida, ela vai pesar menos e vai produzir menos ovos. Ela vai subir. A larva, ela não consome tanto sangue, porque ela é estiófaga, praticamente estiófaga, e as outras fases é que ela vai ser hematófaga. E nessa hematofagia também, na hora de mudar de estágio, ela vai ter que mudar de cutícula e com a inibição da ictina, ela vai ter problemas e ela então não vai se fixar, ela vai então cair e não vai ter o seu desenvolvimento normal. Se tiver, ela vai ter o seu desenvolvimento comprometido e vai pesar menos e vai, logicamente, produzir menos ovos. Me dá uma água. Vai daqui. Esse é um quadro do pessoal lá da nossa equipe e parece que você usou, né, Renato? Ele, né? Por um lado, você não citou a fonte, mas ele é do nosso grupo lá, da revista, né? Aí ele que pegou. Então, esse é do nosso grupo, essa é a nossa revista, que é uma revista indexada, a revista já Qualis B, tentamos ser agora Qualis A. E aqui nós estamos colocando isso em condições normais, né? Você vai ter, então, esses picos, né? E essas gerações aqui. Acredito que aqui no sul, na Serra, no Planalto Catarinense, no Rio Grandense, aqui no Paraná, a questão vai ser diferente, uma vez que com o frio, talvez aqui você vai ter problema, que essas teleógenas caídas aqui, elas vão originar ovos que vão ficar quiescentes, ou essas larvas vão ficar quiescentes, e elas só vão aparecer aqui na primavera. E com isso a transmissão de doença, principalmente as babésias, vai entrar num problema de instabilidade zoótica. Uma vez que esses animais nasceram aqui no início de janeiro, eles ficam mais ou menos confinados, eles vão ser, do frio, eles ficam também retidos, né, nos bezerreiros, e quando chegar aqui já estão já com 6, 7, 8 meses e vão entrar, e vão se contaminar e vão morrer de babésia. A mesma coisa acontece quando animais vão do Paraná para lá, para nós temos que fazer a pré-imunização, porque senão esses animais mesmo vacinados, ou seja, pré-imunizados, vacinados, chegam lá, se não fizer uma pré-imunização, eles morrem. Por outro lado, nós temos então já um inseto, a Hematóbia irritas, hornfly, o mosca do chifre,
que entrou no Brasil, todo mundo sabe, na década de 80, ela desce para o Brasil. Quando nós tivemos, para o sul, sudeste, quando nós tivemos lá em Coronel Pacheco, naquela época, preocupado com o carrapato, aí nós lembramos que, olha, a mosca do chifre vem aqui, mais um alerta, etc. E ela veio, né, para ficar e trazendo, né, enormes prejuízos através da irritação, hematofagia, queda da produção, queda na fertilidade, porque ela, muito mais em relação aos machos, né, que ficam estressados, então eles não servem para a cópula, e transmissão de doença, principalmente nos Estados Unidos, a extremanofilária. Ainda não conheço nenhum trabalho aqui no Brasil que coloca a Hematobihitas como transmissor de doença. Eu ainda, já viu, Alete, alguma coisa nesse sentido? Não, né? Então, ainda, nós estamos ainda, com relação à transmissão de doença, ainda tranquilos. Mas ainda até quando, ainda não sabemos. Então, nós temos esses prejuízos aqui, inclusive esses dados são do Bianchini, parece, lá da Embrapa, e que tem um prejuízo de 150 milhões de dólares. E o ciclo também já é muito conhecido, então não interessa muito colocar, mas o que é interessante é que nós precisamos saber o ciclo para onde, em que lugar vai atuar o produto. Ele é administrado, né, via sal mineralizado, grande parte vai ser eliminado, outra parte vai ser absorvida, vai para a corrente sanguínea e depois será eliminado mais tarde via urina, etc. Mas ele fica, então, em concentração no sangue, onde o carrapato, então, vai ingerir, no caso da hematofagia, e no caso das moscas, ele vai passar para as fezes. A mosca, ao eclodir, ela sobe e ela vai justamente para essa região, e à medida que começa a desenvolver o aparelho reprodutivo e o acasalamento, elas vão se deslocando para a região posterior, para que na hora da defecação, elas imediatamente vão colocar os seus ovos nas fezes, e depois da eclosão, essas larvas vão se alimentar, e se alimentando, ingere o produto. Então, nós temos, então, aí a mosca do chifre em diferentes situações. Temos uma epidemiologia que ainda, como o carrapato, que tem aquela distribuição, nós temos uma distribuição mais ou menos uniforme, ela tem só esses períodos aí de vulnerabilidade, que é de janeiro a março, pela grande quantidade de chuva, que lava também as fezes, não dando alimento para as larvas, e depois também um período, né, de julho a setembro, que é regulado pela pequena quantidade de chuvas. A gente vai ver depois, quando falar dos trabalhos que a gente fez com o diflubenzuron, que é o Difly, que isso tudo vai mudar. É verdade, porque administrando, você não vai dar a possibilidade de ter esses picos aí nessa distribuição, assim como o carrapato também. Bom, nós temos, né, como eu disse, uma gama de possibilidades de produtos utilizados para o controle de artrópodes. Acho que você chegou a colocar alguns, mas nós temos aí as classes químicas e os seus componentes. Os piretróis sintéticos, os etanos clorados, amidinas, depois o benzoilfenilureia, que nós temos aí o diflubenzuron, nós temos aí o fluazuron, e o diflubenzuron, então, é o nosso, comercialmente conhecido como Difly. E temos outros, né? Tem derivados da triazina, derivados da pirimidina, os terpenoides, carbamatos, as vermectinas, né? As milbectinas, fenilpirazoles e etc. E nós temos órgãos fosforados, carbamatos, nitrogoridinas e piretro. Então nós temos uma possibilidade, mas só que, como já foi discutido, os que nós temos hoje na prateleira resume-se a poucos, na verdade, até porque tem que ver relação também com o mercado, se funciona ou não funciona, até porque se não vai funcionar, realmente o fazendeiro ele também não é bobo, ele vai trocar, ele não vai ficar usando um
uma droga sem sentido. A gente pensa que ele é bobo, porque ele compra qualquer coisa. Realmente ele pode até comprar no primeiro momento, mas depois ele não compra, sabe? Vai chegando um ponto que ele também, ainda mais se for mineiro ainda, né? Ele vai realmente mudar, né? De tática. Só para ter uma ideia, esse também é um grupo nosso, inclusive o Carneiro também, daquele outro trabalho. Olha só em 1984, o que ocorria em 1984? Olha que beleza. Funcionavam, isso na bacia leiteira, é resumido, não é uma coisa, né, generalizada. Mas você pode extrapolar isso para outras situações, outras bacias leiteiras, de Piracanjuba, Pires do Rio, etc., que a situação não mudaria. Só o dieselão que era aplicado naquela época, né, é que realmente já tinha esses problemas. Recentemente também a Lígia Borges, da nossa equipe, fizemos esse trabalho em 93. Olha para você ver o que aconteceu. Olha aqui, olha, 33, cadetometrina. Trabalhos agora que a gente está acabando de compilar, hoje você não encontra nenhum desses produtos com mais de 65%. Mas o John já falava isso, olha, a situação é essa, você pode encontrar mesmo entre propriedade ou intrapropriedades resultados diferentes. Mas você não vai encontrar susceptibilidade para que você possa usar um produto que realmente vai fazer diferença. Então nós estamos hoje numa situação delicada. Então nós temos o arsenal que nós temos é esse mesmo e nós vamos ter que utilizá-los dando certo ou não. Então nós propomos uma outra situação que, trabalhando então, fazendo uma revisão de literatura, nós então identificamos, né, nesse elenco de possibilidades a benzilfenilureia com o diflubenzuron para controle da mosca do chifre através dos inibidores de crescimento, a síntese de quitina. Então, como eu já coloquei anteriormente, é necessário, né, que esses artrópodes, só naqueles que precisam de mudança, né, de deposição de cutícula para o seu desenvolvimento, é que ela vai atuar. E esses trabalhos já na literatura mundial já são chamados de última geração. Ele começou em 70 e vem dando resultados assim, interessantes nos Estados Unidos, já tem uma gama de trabalhos, né, mostrando a sua eficiência. E nós temos o primeiro feito aqui no Brasil, que foi a tese de mestrada Juliana Junqueira, que foi o Júlio, não sei se você conhece o Júlio, que é lá de Uberlândia, que trabalhou essa tese, com o objetivo de verificar, então, a suscetibilidade de hematobihitas a diferentes concentrações de diflubenzuron em Uberlândia, Minas Gerais, entre outros. Fizemos também lá no nosso laboratório uma tese, que foi até tese, do Iorizete, trabalhando com o diflubenzuron, mas para a Aedes aegypti, que encontrou bons resultados também para a Aedes aegypti. Administrando na água. Então ele encontrou como conclusão de que a população de hematobihitas de Uberlândia mostrou alta susceptibilidade ao diflubenzuron. E a concentração letal de a CL50 e a CL95 e o coeficiente angular da reta de regressão encontrados indicam que pequenas variações, se você aumentar um pouquinho de variação, você aumenta muito a mortalidade de hematobihitas. Ele trabalhou com 300 partes por bilhão, 100 e 50. E ele encontrou, então, em todas essas concentrações, uma alta mortalidade dessas larvas. À medida que ele diminuiu, ele já encontrou pulpas já eclodindo nesses experimentos. Então, com relação a essa tese, então, ele começou a fazer um trabalho de campo, onde nós avaliamos a eficácia do diflubenzuron, 25%, como larvicida. Então, nós pegamos duas fazendas, com mais ou menos a mesma intensidade de infestação, pegamos esses animais e colocamos em locais disponíveis para a gente fazer o trabalho, e nós fizemos depois a contagem final desse período, que foi praticamente 6 meses, né? Nós encontramos uma população de mosca em torno de 3,7, enquanto que na fazenda, onde não usava o diflubenzuron, o difly, 460.
pegamos fezes desses animais tratados e colocamos, então, ovos de moscas nesse bolo fecal e colocamos também moscas no controle. Encontramos uma percentagem de emergência no meio tratado praticamente zero, a não ser nesse lote onde nós tivemos aí 4%. Enquanto que a emergência no meio controle chegou a em torno de 96% de eclosão. Bom, para carrapato. Então, nessas propriedades onde estava utilizando já o difluobenzoron, a gente notou que estava diminuindo consideravelmente a população de carrapatos. A gente foi ver por quê, vamos trabalhar. Aí fizemos um trabalho extremamente prático. Na verdade, aí nós aumentamos a dose. Para a mosca do chifre, nós usamos em torno de 12,5 miligramas. E no caso do carrapato, já passamos para 30 miligramas. E nós, depois de tratado, nós colocamos esses animais, que um já estava pré-tratado há um mês atrás, e o outro controle. Então, fomos fazer a avaliação. No caso do peso celeógenas, no grupo controle, então pesou-se mais ou menos 280 foi a média, enquanto a média das teleógenas no grupo tratado teve em média 150 gramas. E, consequentemente, você tem uma correlação direta entre o peso e a produção de ovos. E isso foi verificado. Que no grupo A tratado, a produção de ovos chegou a uma média de 750, enquanto que na população controle nós encontramos uma produção de ovos aí em torno de 2.600, alguns até com 3.000 ovos. E você sabe que uma teleógena ela pode colocar de 2 a 4.000 ovos. Bom, depois a gente pegou esses animais, levamos para o estábulo e então verificamos que aqueles animais tratados, nós encontramos um peso das teleógenas, isso já teste de estábulo, nós encontramos uma média inclusive menor. Com os animais controle, nós encontramos mais ou menos praticamente o que foi no teste de campo. Nós encontramos uma média aí de 2.800 ovos. E, consequentemente, não tem o slide aqui, mas a correlação foi igual com relação ao peso de ovos. Então, os ovos ficam mais ou menos naquela média onde nós encontramos no teste de campo. Partimos para um outro trabalho, onde a gente nós fomos procurados por 2 proprietários que estavam com um problema seríssimo, né? Como isso, todo em Goiás já está com esse problema. Então, eu falei, olha, nós estamos dando banho a cada 14, a cada 15 ou 20 dias. E aí foi, bom, vamos fazer um trabalho. Então, nós fizemos esse trabalho então, em 2 propriedades, de setembro a fevereiro de 2007, então 6 meses. Então, antes, o banho era aqui de... desculpa. ...15 dias e 30 dias nas 2 fazendas, respectivamente. Então, deu-se o produto e a gente, então, avaliou. Só que é um produto que não é adulticida, ele vai no down, né? Não adianta. Ele tem que ser dado paulatinamente e sendo avaliado, porque você pode tratar o animal, mas você sabe que no campo tem uma quantidade enorme de larvas, né? Então, essas larvas elas vão estar subindo. Então, naturalmente, é necessário um tempo grande para que você possa, então, só usar o D-Fly. Então, com uma vacina também que pode ser usada no manejo, aqui nós também consideramos, né, que o D-Fly pode ser utilizado dentro do manejo e aí nós estabelecemos, né, aleatoriamente que 80 carrapatos já provoca problemas, aí nós já entraríamos com os adulticidas. Com a técnica de Villares, os carrapatos com 4,5 milímetros, a gente contava, deu 80, a gente tratava. Então nós fizemos
na fazenda que era de 15 dias, passou para 2 meses. E na fazenda que era 30 dias, passou para 3 meses. Então eu acho que foi um resultado considerável e que agradou realmente os fazendeiros, até porque você não precisou de mudança de manejo. Né? E você sabe que mudança de manejo, como falou o primeiro palestrante sobre o comportamento animal, ele traz vários problemas. Mas só que agora, na verdade, você também tem que manejar, você tem que, mesmo não trazendo os animais para os estábulos, você tem que ir lá, na verdade, descer, fazer todo aquele reverencial, na verdade, para um bom relacionamento, né, entre o homem e o animal. Então, essas foram as conclusões que a gente obteve nesse segundo trabalho, onde, além da diminuição, né, da redução dos banhos, né, nós tivemos ainda outras questões alcançadas, que foi a diminuição com manejo e, consequentemente, mão de obra, acidentes e etc. Eu trouxe um coxo, né, que ele utilizava lá e, na verdade, eles vão continuar utilizando assim até que a gente faça um trabalho de extensão mostrando, olha, não é bem assim, agora já existe trabalhos mostrando que você tem que ter a quantidade de coxo suficiente para os animais, com aquelas considerações, né, que ele falou sobre o comportamento animal, para que realmente ele possa ingerir o produto e assim controlar o carrapato e também manejar de acordo com o que ele está administrando, né? Se é ureia, se é sal e etc. Então, que ele possa tratar esses animais de uma forma eficiente, então agora ele deverá então construir instalações adequadas, né? Os coxos, lá no curral, que não precisa nem ser coberto, pode ser inclusive rotacionado, pode mudar de lugar. Então são coisas que a gente vai acrescentar, na verdade, aos nossos futuros trabalhos que a gente vai realizar. Então, é um produto que ele é administrado, no caso nosso, ao sal mineralizado, e ele tem essas vantagens, e eu acho que vai ter problema, né? Como com outros também tem. Mas só que eu acho que é mais uma possibilidade, é mais uma arma, na verdade, porque eles estão, os carrapatos, numa analogia, eles podem estar hoje já fazendo combate já com aeronave teleguiada e nós estamos em trincheira. Inclusive, às vezes, entrincheirando uns com os outros. Na verdade, brigando aqui e brigando lá. Ah, porque esse produto não funciona, esse funciona e fica brigando. Eu acho que o momento não é para isso, o momento é para acrescentar, e as minhas observações desses trabalhos são extremamente práticas, pontuais, né, que é mais um elemento que tem ajudado, na verdade, aos nossos produtores com quem a gente tem confiança, que ele está realmente aplicando, na verdade, aquilo que foi recomendado com relação à administração, com relação ao que ele deve consumir diariamente e o período que deve ser consumido. Eu acho que vai ter problemas, como terão outros, e a nossa atividade de pesquisa vai ser para superar. Não está legal, não está bom, vamos ver por quê. É verdade, vamos lá, vamos conversar. Né? Então, é isso que a gente traz para vocês aqui, uma nova possibilidade, com um novo produto, que não precisa de manejar esses animais e administrá-los, né, junto com o sal mineralizado. Então, é uma possibilidade frente a esse problema tão grave, né, que eu vejo aí sem solução, na verdade, a curto prazo. Não vamos esperar 500, 1000 anos, né? E eu quero colocar aqui que segunda-feira, hoje é quarta, né? Eu estou até confundindo com o fim de Brasília. Hoje é quarta mesmo, né? Segunda-feira que nasceu, né? Verdade, foi até falado no Congresso, né? A criança, né, que atingimos e foi lá na China, foi lá na Índia, divisa lá com, acho que a Caxemira, né? Então, embora para eles lá, né, a vaca é sagrada,
E nós temos que, além da questão de produzir alimentos, eles têm uma questão cultural ainda, né? Que eles não consomem, aí exporta barato, né? Para os países muçulmanos, né? A carne lá da Índia, então vai para os muçulmanos. Então eu quero colocar que nós vamos ter a perspectiva de termos aí 14 bilhões de pessoas no mundo, sendo que hoje completamos recentemente 7 bilhões, sendo que 1 bilhão de pessoas vão dormir com fome. E eu vejo determinados debates que falam que não, isso pode ser resolvido com financiamento, pode ser resolvido com tecnologia, pode ser resolvido com diminuindo o desperdício, mas eu sou pessimista. Eu acho que no mundo capitalista que a gente vive, as pessoas dos países mais ricos, vão consumir mais e não vai ser solidário com ninguém da África, com ninguém dos países muçulmanos. Inclusive, a população tem aumentado e a gente pensava muito na Índia, na China, né? Mas hoje a China já está diminuindo praticamente, já está quase estabilizando o seu crescimento. A Índia, um pouco menos, mas já está. O grande problema é na África e nos países muçulmanos, onde a mulher não tem condição de definir realmente o que ela faz com o seu corpo e com a sua questão da natalidade. Né? Então, eu acho que a gente tem que contribuir, mas ainda sou pessimista de que a gente vai produzir, mas que a gente não vai resolver o problema da fome. Porque nós temos que mudar os paradigmas. Eu só lembro de uma questão, quando o Lech Walesa encontrou com o Lula, ele falava, Lula, nós temos divergência. Você quer acabar com o capitalismo e eu quero acabar com o comunismo. Né? Então, o Lech Walesa, vi agora um recente depoimento dele, que ele fala assim que o Lula estava certo. Mas sabe que o problema é que o capitalismo tem sérios problemas, mas ainda não sabemos o que a gente vai colocar no lugar do capitalismo. Então, o capitalismo ainda vai sobreviver ainda, ele tem algumas contradições, mas eu acho que ele vai sobreviver e nós somos extremamente não solidários. Né? Então, eu acho que mesmo aumentando, que eu acho que a gente vai ter que aumentar mesmo a nossa quantidade de alimentação, mas eu acho que a questão da fome, ela ainda vai continuar. E com isso eu termino